Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês uma montagem simples do foguete e da base de lançamento, para que vocês possam participar das atividades do Mais Ciência na escola e também da oficina da Olimpíada Capixaba de Foguetes de Precisão. Para a montagem do foguete, vocês vão precisar dessa caixa arquivo para fazer as aletas, 2 garrafas PET, fita adesiva do tipo Durex e dupla face. Para a montagem da base de lançamento, vocês vão precisar desse tubo de PVC, diâmetro 20 mm, aproximadamente 1,5 m de comprimento, 2 joelhos, um T, 2 caps, essa abraçadeira metálica 1925, abraçadeira de plástico, balão de festa número 5, esparadrapo, cola adesiva para PVC, esse outro pedaço de PVC de 40 mm de diâmetro e mais ou menos 20 cm de comprimento, uma câmara de ar. Na verdade a gente vai aproveitar somente o pisto e pode até ser usada, não precisa ser nova, e essas ferramentas que estão mostradas aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês a montagem do foguete e da base. Vamos começar mostrando para vocês como que monta o foguete. Então uma garrafa PET vai ser aquela que armazena a água mais o ar comprimido. E a outra a gente vai usar para fazer aquela parte da frente do foguete, porque quando a gente estiver colocando ele assim lá na base, se a gente deixar essa parte, né, se a gente deixar a garrafa PET dessa forma, não dá uma boa aerodinâmica no lançamento. Então a gente vai aproveitar a ponta desta garrafa para fazer um cone aqui, aquele cone que fica na frente do foguete. É claro que isso também pode ser feito com outro tipo de material, por exemplo, aquela pasta para material escolar. Você pode recortar e fazer a moldagem de um cone. Aqui a gente vai mostrar para vocês agora como que vamos fazer esse recorte aqui para colar, para emendar naquela garrafa ali. Vou iniciar aqui com o estilete, mais ou menos aqui nesse ponto da garrafa, e agora a gente vai recortar aqui com a tesoura, né, para tirar essa ponta dela. Agora a gente vai usar essa parte aqui, assim, ó. A gente vai fazer esse encaixe aqui, né? Então, essa vai ser a ponta do foguete, certo? E depois nós vamos fazer as aletas que serão fixadas aqui nessa parte de trás. Aqui, para a gente poder dar uma melhor, para garantir que essa ponta não vai sair, a gente vai passar uma fita Durex nele também aqui, né? Que ele já vai ficar fixo. Então aqui, ó, a gente vai colocar a fita, só travando essa parte nessa, né? Passa só umas 2 vezes aqui. Pronto, então a gente já montou a parte da frente, né? E agora a gente vai montar as aletas, vai mostrar para vocês como que monta as aletas para depois serem fixadas aqui na parte de trás do foguete. Isso que eu estou mostrando aqui são as aletas que a gente vai colar na parte de trás do foguete. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode produzir essas aletas. Eu já desmontei aquela caixa que a gente mostrou no início e agora eu vou utilizar aqui uma parte dela para a gente produzir a aleta. Então a gente vai pegar aqui, ó, uma parte dela e vai recortar. E o processo é bem simples. Com uma régua a gente marca aqui as distâncias, né? A gente vai marcar aqui, ó, de 3 em 3 centímetros. Essa outra parte aqui são 8 centímetros. Aqui são 2 centímetros. Aqui na parte de cima são 2,5 centímetros. E depois a gente liga essas duas linhas aqui. E com a tesoura, vamos também marcar essas linhas aqui para a gente usar como referência. Simplesmente a gente usa a tesoura aqui, ó. Já recorta. Aqui a gente também faz aqui um corte
até mais ou menos o alinhamento dessa medida. Aqui outro corte. Então como é que isso vai ficar no nosso foguete? A gente vai dobrar essa orelhinha para cá, uma para um lado, uma para o outro. Bom, a gente já produziu a primeira aleta, agora a gente pode usar ela como base para produzir as outras três, né? Então eu vou simplesmente colocar ela aqui sobre a pasta, né? Esse material aqui de plástico, tá? Vou marcar aqui com a caneta, aonde a gente vai cortar com a tesoura. Agora a gente marca aqui as três linhas para a gente poder fazer aqui esses cortes. Agora que as 4 aletas já estão prontas, nós vamos colar ela na parte de trás do foguete. Então, para auxiliar o processo, para ajudar a gente vai usar a fita dupla face e vai colar elas aqui, ó. Vai colar a fita dupla face em cada uma dessas partes da aleta. Vou mostrar aqui esse processo para vocês. A gente cola uma fita aqui. Isso aqui é só para ajudar a gente. Agora a gente vai vir aqui, ó, e vai fixar a aleta com, né, essa aqui é a parte de trás do foguete, a gente vai fixar a aleta nesse sentido, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colar a aleta aqui. Tá? Então ela vai ficar assim. E agora a gente vai repetir esse processo aqui, sempre disposto 90 graus uma da outra. Bom, as aletas foram fixadas. Para a gente reforçar essa fixação e ela não soltar na hora do lançamento, a gente vai colocar também uma fita durex. Tá? Então vocês podem pegar aí uma fita durex e colocar nesse sentido aqui. Bom, agora também, para dar um reforço final, a gente pode passar a fita assim, nesse sentido, garantindo um pouco mais a fixação das aletas. Se for necessário, também pode passar mais camadas de fita durex. E com isso, a gente finaliza o nosso foguete. Tá? As aletas estão prontas. Agora que já montamos o foguete, é hora de mostrar como monta a base de lançamento. Então a gente vai iniciar pelo corte dos pedaços de PVC. São 2 cortes de 30 centímetros, 2 cortes de 20 centímetros e um de 25. A primeira coisa que a gente faz é marcar aqui o PVC, 30, 2 de 30, 2 pedaços de 20 centímetros e o último aqui de 25 centímetros. Vamos agora serrar os pedaços de PVC que vão compor a base. De posse dos nossos canos de PVC, agora vamos para a colagem das peças e para o início da montagem efetiva da base. Antes da colagem de todos esses pedaços do PVC com as suas respectivas conexões, a gente vai lixar a ponta de cada um deles para facilitar esse processo, tá? Então, vamos pegar aqui com essa lixa, pode ser uma lixa 220 igual essa que eu tenho aqui, mas também pode ser alguma outra que vocês tenham à disposição. Então, a gente vai lixar aqui. Não precisa lixar muito.
Agora, para fazer a colagem, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas importantes. Nós queremos deixar a base com um ângulo de inclinação de 45 graus. Então a gente vai colar primeiro as laterais e depois a parte do meio. Eu vou mostrar esse processo aqui para vocês. O processo de colagem é bem simples, tá? Simplesmente a gente passa a cola no tubo de PVC. Se quiser pode passar também cola no respectivo conector, mas não é necessário. A gente simplesmente, pronto, já fixou. Vou passar aqui. Esse outro cap a gente ainda não vai colar, porque depois eu vou ter que colocar primeiro o pisto nele e vou mostrar para vocês esses detalhes, tá? Agora a gente vai colar também esse tubo do meio. Pronto. Finalizada essa parte, agora nós vamos ter que colar essa parte da base de modo tal que essa inclinação fique 45 graus, tá? Uma dica bem simples para você colar a 45 graus é pegar uma folha de papel em branco, igual essa que está aqui, e simplesmente pegar a ponta dela aqui, ó, dobrar assim. Nós temos aqui simplesmente um triângulo em que esse lado é igual a esse, então essa linha aqui tem 45 graus. Então nós vamos colocar ele aqui para ajudar a gente, né, quando a gente for colar, isso aqui vai ter que ficar nessa angulação, tá? Então eu vou passar cola e vou usar isso aqui como referência. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa cola tem uma secagem relativamente rápida. Se a gente não fizer a angulação num tempo certo, ela pode ficar, você pode ter que refazer todo esse processo, tá? Então vamos aqui. Aqui eu recomendo que vocês passem cola também na conexão. Ela fica um pouco mais fácil de mexer caso tenha alguma necessidade. Então vamos aqui. Eu vou colocar ele primeiro aqui. A gente coloca e verifica o ângulo, tem que puxar um pouquinho para cima. Pronto. Já está aí, né? Um ângulo de 45 graus, tá? E agora a gente tem que colar a outra parte. Então fazer o mesmo processo. Uma vez que a gente colou uma das partes já a 45 graus, a outra é um pouquinho mais fácil. Pronto, já temos uma boa parte da nossa base pronta. Agora vamos mostrar para vocês como é que a gente faz a entrada de ar que vai pressurizar o foguete para que ele seja lançado. Então a gente vai pegar esse outro cap, a gente vai querer colocar esse pisto fixado aqui no cap. Para isso, a gente vai ter que fazer um furo nele e depois recortar o pisto aqui para anexar aqui a esse cap. Então a gente agora vai usar a furadeira com essa broca. Vou prender ela aqui na morsa e vou fazer um furo bem no meio do cap, tá? Aqui, como vocês podem ver, já está furado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse pisto aqui, tá? E ele vai ser depois colado aqui assim, ó. Então, para isso agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que recortar esse pisto aqui da câmara de ar, tá? Então, e a gente vai recortar de modo tal que esse pisto fique completamente anexado aqui dentro do cap. Então a gente vai ter que tirar esses excessos laterais de borracha. Não retire
Não retire a borda completamente, porque ela vai ajudar na fixação aqui do pisto no cap. Eu vou só usar aqui a furadeira para que ele encaixe perfeitamente aqui. Pronto, ele vai ficar dessa forma. Vou passar um pouquinho de cola nele, tá? Para que ele fique bem fixado aqui, não tenha nenhum vazamento de ar. E agora a gente vai colar ele aqui nessa outra parte nessa outra ponta da base de lançamento. Agora vamos mostrar para vocês a montagem do gatilho. Para facilitar esse processo, você pode usar uma borrachinha de dinheiro. E aí você dá umas 2 ou 3 voltas aqui, né? Coloca a abraçadeira, o cano, e coloca essa borrachinha aqui assim. Mais ou menos aqui a uns 20 centímetros de distância. E agora a gente vai colocar as abraçadeiras de plástico, de PVC, desculpa. A gente vai colocar elas aqui, ó. A borrachinha vai mantendo essas abraçadeiras no lugar em que elas devem ficar. Essa distância aqui deve ser aproximadamente aí uns 8 ou 10 centímetros, tá? Então a gente vai encaixar todas essas abraçadeiras aqui. Então, finalizando aqui essa fixação prévia das abraçadeiras, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter toda essa parte, essa extremidade dela alinhada, tá? Então aqui a gente vai ter que puxar, a gente vai puxando aqui para manter todas elas alinhadas e depois a gente vai colocar o PVC. Esse é um processo que pode ser um pouquinho demorado, mas enfim, é só um ajuste. E agora a gente já pode fazer a parte final do nosso gatilho. Na verdade, esse PVC é um pouco comprido, eu vou cortar ele mais ou menos aqui pela metade, tá? Então, vamos fazer esse processo aqui. Agora aqui, nosso PVC já recortado, a gente vai finalizar o alinhamento dessas abraçadeiras e fazer o aperto final aqui, tá? Eu só vou finalizar isso aqui, gente. Agora a gente faz, finalizado aqui o alinhamento, a gente aperta essa abraçadeira metálica para que todas essas abraçadeiras de PVC fiquem fixas. Fiquem bem fixas no PVC de 20 milímetros. O nosso gatilho já está praticamente pronto e vai funcionar da seguinte forma. A gente vai colocar aqui, ó, que assim, puxa essa parte para cima, ela trava ali naquela coisa e ele não sai daqui. Ele só vai sair daqui na hora que a gente liberar. Uma vez finalizada a base e a fixação aqui das abraçadeiras de nylon, a gente, ao colocar o foguete aqui, vai perceber que ele fica bem folgado. E isso a gente não vai conseguir pressurizar a água que está dentro dele para que ele se transforme efetivamente num foguete. Então a gente precisa melhorar o sistema de vedação. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar que aqui na boca da garrafa, ela é a parte mais estreita, que mais se aproxima do diâmetro do PVC. Então a gente vai ter que colar aqui um anel que pegue exatamente nessa parte da frente da boca do PVC e ao mesmo tempo ele fique fixado aqui no gatilho, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui está o nosso gatilho. Quando a gente colocar aqui, ó, e fechar o gatilho, quando a gente fechar o gatilho, tá vendo que ela está presa?
o anel vai ter que ficar exatamente um pouquinho abaixo das nossas, da parte de cima dessas abraçadeiras de nylon. Então a gente vai pegar aqui e vai medir mais ou menos aqui, ó, tá? É mais ou menos aqui que tem que ficar posicionado o anel, tá? A gente pode até fazer uma medida aqui de aproximadamente 1,5 cm essa distância daqui até a posição exata aonde esse anel vai ter que estar fixado, tá? E a gente vai fazer esse anel com esse balão número 5. A gente retira aqui só a borda dele, tá? Coloca o anel exatamente aqui nessa marca que a gente fez e agora passa uma volta de esparadrapo para travar o anel nessa posição. Tomando cuidado de não deixar nenhuma dessas abraçadeiras presas no esparadrapo. Uma volta é suficiente, inclusive não pode ser mais de uma, porque senão a garrafa não vai conseguir ser encaixada aqui. Feito isso, agora sim a gente coloca a garrafa pronto, ela está vedada. A gente vem aqui, trava, usa o nosso gatilho para travar. Se as abraçadeiras não ficarem devidamente ajustadas, você pode fazer um ajuste depois, tá? Pronto. Agora sim, nosso foguete está pronto para ser lançado e agora é só alegria. Pessoal, agora que a base e o foguete já estão prontos, a gente já pode fazer os lançamentos. Antes disso, queria dar uma dica para vocês. O esparadrapo que a gente usou não funcionou muito bem, então talvez possa ser interessante substituir aquele esparadrapo branco por esse aqui transparente do tipo Transpore. A gente fez aqui na nossa base e ficou bem melhor. Pessoal, por que o foguete voa? Bom, estou com ele aqui na mão e coloquei aqui aproximadamente 200 ml de água e ele vai ficar nessa posição lá na base de lançamento. Então o que acontece aqui? Quando a gente pressurizar a água aqui dentro e o gatilho for liberado, a pressão do ar dentro da garrafa vai expulsar a água em altíssima velocidade. Então o que vai acontecer? O ar comprimido vai aplicar uma força na água e a água vai aplicar uma força na garrafa, ou seja, o princípio da ação e reação. E aí essa garrafa vai sentir uma força de empuxo que aponta para cima, que na verdade é muito maior do que a força-peso da garrafa que aponta para baixo, porque ela é atraída pela terra. Pessoal, agora chegou a hora do lançamento. Então a gente vai pegar a base e vai colocar aqui. Aqui a gente vai ter que rodar um pouquinho para que ela encaixe perfeitamente, né? E a gente aciona o gatilho, pronto. Ela já está em posição. Agora a gente vai plugar a bomba. Plugar a bomba aqui no pisto. E vamos colocar a pressão para o lançamento. Uma vez que a gente já colocou a pressão desejada, agora é só a gente abandonar o gatilho. Pessoal, uma das coisas interessantes para fazer com os foguetes é participar de competições científicas do tipo Olimpíadas. E a Olimpíada que a gente vai sugerir para vocês participarem é a Olimpíada de Foguetes de Precisão.
Então o que vocês têm para participar da competição? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer a calibração do foguete e da base. A gente vai definir uma pressão e um volume de água e vai medir o alcance. E a gente vai fazer isso diversas vezes para que a gente possa definir, dado um alcance, para que a gente possa definir qual é a pressão e qual é o volume de água que a gente vai ter que colocar no foguete para alcançar, para que ele atinja aquele alvo escolhido. Agora nós vamos fazer a medida do alcance do foguete. Vou pedir ajuda aqui para o Wendel da nossa equipe. Vai lá, Wendel. O alcance foi de 24,50 metros, com 100 ml de água e 10 psi de pressão. Nem tanto assim, né? Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês essa outra base e esse outro foguete, que são bases comerciais, e a gente vai mostrar também o lançamento evidenciando a melhoria da eficiência, tanto da aerodinâmica quanto do alcance que ele pode atingir.